Hoje eu estou aqui no Botânico das Asas para gravar mais uma parte desse livro, Plano de Batalha para a Oração. Estou aqui no Botânico das Asas, gente. Um lugar lindo aqui em Araruama, feito, deve ter aproximadamente uns 6 meses que tem esse Parque das Asas aqui. Tem muita borboleta, tem tucano, tem muita coisa legal. Se tiver oportunidade, vem para cá conhecer, traga um livro de sua preferência e vem e aproveita a calmaria que às vezes está, né? Calmo, para você ler um livro, orar, meditar. É muito bom aqui, é muito legal. Fazer um piquenique com a família, é muito legal. Vamos lá para a nossa leitura, 5º capítulo. O tema: o que é e o que não é oração. Mas quanto a mim, minha oração é a Ti, ó Senhor, em um tempo aceitável. Ó Deus, na multidão da Tua misericórdia, ouve-me na verdade da Sua salvação. Salmos 69, versículo 13. A oração não gira em torno da própria oração. Assim como um telefone não tem um fim em si mesmo. O objetivo principal de um telefone é servir como um canal de conexão em relacionamentos. E se o seguramos aos nossos ouvidos sem envolver uma outra pessoa do outro lado, ele não estará cumprindo o seu propósito. Da mesma forma, existem atividades com as quais você pode se comprometer, que podem parecer com a oração, mas não são realmente oração. Se Deus não estiver verdadeiramente fazendo parte, sentar-se com os seus joelhos fechados, tentar esvaziar a cabeça de toda a atividade cerebral consciente não é oração. Aquele minuto de silêncio em público que de alguma forma substitui a oração em público, a fim de apaziguar as sensibilidades de grupos de direitos civis, não é oração. Repetir palavras incoerentemente não é oração. Cruzar as pernas e cantar um mantra, acender uma vela, manter alguém em seus pensamentos ou em sua mente. Nada disso é oração. Você pode ficar de joelhos na igreja com a sua cabeça baixa, olhos fechados e até mesmo falar palavras em voz alta que soam como uma oração. Mas se você estiver fazendo isso para impressionar pessoas e, na verdade, não falando com Deus ou apenas cumprindo uma rotina, você não está realmente orando. Lucas 18, versículos 10 ao 14. Sim, as pessoas podem orar ao fazer várias coisas que tradicionalmente significam oração. Mas simplesmente executar essas rotinas não as transforma automaticamente em oração. A oração, na sua essência, significa comunicar-se com Deus reverentemente e abertamente, sinceramente, interagindo diretamente com o magnífico Deus do universo que está presente. A razão pela qual um lembrete tão básico faz-se tão necessário é porque, honestamente, podemos nos enganar com o nosso próprio desempenho ou esquecer que estamos em sua segurança enquanto oramos. Mas tenha em mente que ao orarmos, estamos nos curvando diante do mesmo Deus que no Apocalipse de João é descrito assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como queimassem
e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. Apocalipse 1, versículos 14 ao 16. Quando o viu, João caiu aos seus pés como um homem morto. Versos 17. Sua reação imediata foi adorar, mas ele ficou estupefato, teve medo. Mesmo Jesus colocando a mão sobre João e dizendo: não tenha medo. O fato que permaneceu e que permanece é que ele não é menos majestoso e temível. Se pudéssemos entender o que verdadeiramente significa estar na presença do Todo-Poderoso, nossa mente não vagaria errante. Nós não cochilaríamos enquanto oramos. Nós estaríamos totalmente alertas e impactados, totalmente atentos, atordoados, mudos. E quando ele falasse, nós nos humilharíamos, reverentes e vigilantes quanto ao que poderia sair de nossas bocas como resposta. Alguns servos relacionados por Deus tiveram a oportunidade de sentir a sua presença visivelmente. Moisés foi chamado por Deus para subir sozinho ao Monte Sinai e entrar na tenda para um encontro pessoal com ele, enquanto as pessoas do lado de fora assistiam. Estar na presença de Deus era sagrado. Eles percebiam a seriedade que envolvia um encontro com o Senhor. E nós também devemos perceber no nosso dia a dia que a oração é algo sério. A única razão pela qual nos foi dado o privilégio da oração é porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, assumiu os nossos pecados violentamente sobre si, ao preço do seu próprio sangue, adentrando os céus para criar um portal de acesso ao Pai. Hebreus 4, versículo 14. Quando construíram o templo, os israelitas antigos foram instruídos por Deus a pendurar um espesso véu entre o interior do templo e o lugar santíssimo, por trás do qual a sua presença entraria. Somente o sumo sacerdote tinha autorização de entrar naquele lugar uma vez por ano, no dia cerimonial da expiação. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito e o imaculado Cordeiro de Deus, cujo sacrifício foi digno de ser aceito como forma de pagamento pela culpa. No momento da sua morte, este pesado véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Mateus 27, versículo 51, Marcos 15, 38 e Lucas 23, 45. Como resultado, através do sangue expiatório de Cristo, todos os que recebem o seu perdão para os seus pecados pela fé, pela sua graça, são convidados a se aproximar de Deus através do novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Hebreus 10, versículo 20. Jesus é o nosso mediador, nosso intermediário. Ele é como um invólucro de proteção que isola um fio elétrico de alta tensão. Corre por baixo dessa camada de revestimento uma energia tremenda, forte o suficiente para matar alguém facilmente,
Mas por que o Pai escolheu enviar o Filho à Terra para viver uma vida sem culpa? Quando Jesus, em carne humana, foi capaz de ser tocado, visto e sentido, o sangue de Cristo nos protege do fogo consumidor da santidade de Deus. Agora, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Assim como somos abençoados em vez de eliminados pela sua presença. Êxodo 33, versículo 20 ao 23. Nós dois tivemos a oportunidade de fazer um treinamento de incêndio com o nosso departamento de bombeiros local em uma simulação. Nós sentimos um calor intenso que um bombeiro pode enfrentar em espaços fechados e perigosos. Mas, apesar de várias centenas de graus de calor nos circundando, nós não nos queimamos porque estávamos envoltos da cabeça aos pés em um equipamento de proteção que poderia suportar incríveis temperaturas. Sim, o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Aproximar um picolé do sol, devemos sempre lembrar o quão maior e mais alto e mais perfeito do que nós Ele é. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, já que Ele, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Hebreus 4:15. E porque nós, como cristãos, estamos vestidos na sua justiça. Somente através de Cristo estamos seguros com Deus. Devemos ver a oração como a tensão saudável entre estas duas verdades. É a experiência simultânea, tanto da transcendência de Deus, quanto a sua proximidade. Ele está além de nós, além de toda a imaginação. Entretanto, Ele também está mais perto do que o ar em torno de nós. E assim somos convidados a orar. Acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Hebreus 4:16. Através de Cristo, o nosso grande Deus e também o nosso grande amigo. E aí começamos. E aqui que entramos na tentativa de resumir a oração aos seus componentes mais fundamentais, para ver o que a oração realmente é. Nós chegamos a uma definição prática. Você pode conseguir criar uma melhor. Nós não estamos dizendo que esta é a única forma de resumi-la, mas nós compartilhamos essas 3 declarações na esperança de que venham a ser úteis em sua jornada espiritual. O que é oração? Oração é a comunhão com Deus a fim de, número 1, intimamente conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. A oração é uma partilha e comunhão íntima entre duas partes que se amam. Esta é a dinâmica da oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Relacionamento e adoração. A oração é uma forma contínua, diária, de conhecer a Deus cada vez melhor, compreender melhor quem Ele é e o que Ele faz. E quanto mais o conhecemos e sentimos, mais profundo se torna o nosso respeito e amor por Ele. Amor que jamais corresponderá à profundidade do seu amor por nós. Salmos 63, versículos 3 e 4. A oração de Paulo pela igreja em Éfeso era que eles pudessem ser capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 18, 19. O conhecimento e o amor por Ele levam à adoração. A reação natural à presença de Deus é a adoração. Adoração honrosa e amorosa. Dedicação e deleite. Submissão voluntária, o que nos leva a outro propósito da oração. Oração é comunhão com Deus, a fim de, segundo ponto, entender e viver em conformidade com a sua vontade e maneiras. A oração não se limita a mudar as coisas, ela vai nos mudar conforme oramos. Deus revela a sua vontade e os seus caminhos para nós e em seguida começa a alinhar os nossos corações e mentes com a sua vontade. Nós nos rendemos ao seu impressionante senhorio. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, digno de ter em tudo a supremacia. Colossenses 1:18. Nós não lhe pedimos que se molde a nossa maneira de viver. Não, nós nos colocamos embaixo de sua autoridade. Nós dizemos: venha o teu reino e seja feito a tua vontade, em mim e na minha vida. Seguimos para onde ele nos conduz. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele vai diante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10, versículos 3 e 4. Quanto mais tempo passarmos com Deus, mais humilde, altruísta e como Jesus nos tornaremos. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Oração é comunhão com Deus, a fim de, terceiro ponto, acessar e promover o seu reino, poder e glória. Quando oramos, dá-nos hoje, não nos deixe cair em tentação, livre-nos. Estamos buscando acessar os recursos do reino de Deus, através do seu grande poder de trabalhar em nosso favor e de revelar a sua glória em nossa situação. Deus é ilimitado na sua capacidade de realizar qualquer coisa. Ao mesmo tempo, nós não apenas buscamos receber estas coisas, mas também procuramos promovê-las. Quando buscamos primeiro o seu reino, muitas outras coisas se ajustam. Mateus 6,33. Nós oramos por coisas que vão levar outros a se submeterem ao seu controle e dar-lhe a glória devida ao seu nome. As últimas palavras da oração do Pai Nosso: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6,13. Não são apenas para a igreja ou cerimônias. Elas nos lembram de que Deus é dono de tudo, governador de tudo e digno de tudo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. A oração nos permite o privilégio inestimável de não só conhecer o Deus Todo-Poderoso melhor, mas também de acompanhá-lo no que ele já está fazendo entre as nações para a sua glória. Deus nos fez capazes de orar e o fez através de sua obra redentora, perdoando-nos e incluindo-nos em sua herança, dando-nos o Espírito Santo e todas as coisas escritas em Efésios 1, que nos explicam quem nós somos em Cristo.
Ele nos deu acesso a todos os recursos que precisamos, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Efésios 3,16. Para que possamos ser fortalecidos com plena vitória e com o poder para servi-lo na oração. Comungamos com Ele, que tem abundante e ricamente derramado as suas bênçãos sobre nós. Nós o adoramos, agradecemos, ouvimos, conhecemos e o servimos. Através de Cristo, podemos desfrutar do acesso constante a Ele e, ao mesmo tempo, somos capazes de saber que estamos dedicando toda a nossa vida ao que realmente mais importa. Mais uma vez, a oração não tem um fim em si mesmo. Trata-se de uma pessoa, o próprio Deus. Quando a oração se torna meramente um meio de acessar a provisão ou a proteção de Deus, em vez de um meio de conhecer e agradar a pessoa de Deus, então estamos saindo do trilho. Mas quando o objeto da nossa oração é viver um relacionamento com Ele, individual e pessoalmente, Ele fará com que a oração nos ajude a alcançar os seus propósitos, seus planos, sua provisão, sua proteção e tudo mais que Ele pretende. Tudo para a sua glória. Pai, ajuda-me a nunca mais esquecer que eu estou em Tua incrível presença quando oro. Ajuda-me a não entender a oração como uma atividade sem sentido ou como uma mera repetição de palavras cansativas, mas ajuda-me a entrar na adoração com amor e com um verdadeiro desejo de conhecer-te pessoalmente. Ajuda-me a abandonar as minhas próprias intenções e seguranças e que eu sempre deseje estar diretamente alinhado com a Tua vontade e que o Teu reino flua diretamente através do meu coração e da minha casa, levando-me onde quer que Tu queiras que eu vá. Definição de oração. Oração é comunhão com Deus, a fim de, número 1, intimamente conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Número 2, entender e viver de acordo com a sua vontade e maneiras. 3, acessar e promover o seu reino, poder e glória. Encerramos por aqui esse capítulo 5. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, que possamos entender o propósito de oração. Não só pedidos, não só clamor, mas também conversa com o Senhor. Então, vamos orar para agradecer e conversar com o nosso Pai. E agradecer por mais um dia. Tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Compartilha com os seus amigos, com todos aqueles que precisam entender o propósito da oração. Vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque entendemos, Pai, que a oração é uma conversa. A oração, Pai, não significa uma compra no supermercado, que falamos, pedimos e vamos embora. Mas, Senhor, é uma comunhão, é uma conversa com um amigo, com um Pai. Continua conosco, Pai, nos orientando, nos direcionando todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.